Toda cidade é feita de pessoas. Toda pessoa é feita de escolhas. Está começando agora o Conexões. Boa noite para você que nos ouve pela Rádio Capela FM. Boa noite, bom dia, boa tarde. Para você que nos acompanha pelo YouTube da Rádio Capela, está no ar mais um programa Conexões. Um programa de entrevista e, como a gente faz questão de dizer, conecta trajetórias de vida, histórias reais, desafios, escolhas e aprendizados que inspiram. O nosso objetivo aqui é trazer sempre pessoas para conversar conosco, para falar sobre as diferenças que trazem nas suas áreas e, o mais importante, que nos ajuda a entender melhor o mundo em que vivemos. E hoje eu recebo um amigo, um grande comunicador e uma das vozes mais conhecidas do esporte de Campinas e região, por que não do estado de São Paulo e do Brasil, João Carlos de Freitas. João, é uma alegria enorme ter você aqui no programa Conexões. Ô, Gurian, eu que agradeço e gostei quando você abriu o programa dizendo bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já ouvi isso em algum lugar. Copiei de você, eu João. acho tão pertinente, né? Quer dizer, você admitir, né, os novos tempos, né? Podcast é uma maravilha, eu acho que é uma coisa muito simples, né? Mas é mais ou menos como a calça jeans, ela vai perdurar, é muito útil. Mas eu que agradeço, viu, Guran? Estou feliz aí de a gente poder bater esse papo aí, né? Abordar os assuntos que você, porventura, já tenha preparado. E tomara que eu faça jus aí à sua expectativa e a dos amigos que estão Tenho certeza nos absoluta, João. Você é um grande comunicador, uma grande pessoa, um profissional ímpar. E quero começar já falando lá de trás. Conta pra gente, João, como que o futebol entrou na sua vida, ainda na infância? Em que momento essa paixão virou profissão? Eu acho que eu devo ter nascido com isso, né? Pela família, porque eu sou da geração do Pelé, você imagina, né? Eu aprendi. Quem me apresentou ao futebol foi aquele time do Santos da década de 60, que os meninos da época, ele era decoreba, né? Qual é a escalação do time do Santos? Gilmar Lima, Mauro Dalmo, Zito, Calvedor, Valmengal, Coutinho, Pelé e Pepe, né? Aquilo era hino nacional, qualquer garoto. Então você pega os garotos da minha época, maioria santista. Meu pai era santista, João. Seu pai era... Então, ele é vivo, seu pai? Não, ele faleceu, mas assim, ele contava, ele escutava no radinho, e sabia a escalação igual você falou também. Sabia, porque o Pelé foi o cara, né? Eu não sei, eu sou suspeito, para mim, acho que a grande personagem do Brasil, né? Incluindo a história brasileira, incluindo os imperadores, incluindo os descobridores, os benfeitores, até os inconfidentes, né? Eu acho que o Pelé é o grande personagem da história brasileira. E eu cresci com isso, né? Tinha 6 anos de idade, já no primeiro ano de grupo, né? Ali no colégio Correia de Melo, né? Sabe onde é hoje o Mercadão de Campinas? Em frente tem um terminal de ônibus. Correto. Ali era um colégio, né? Escola... Era chamada Escola Municipal... Não, Grupo Escolar Correia de Melo, era municipal. E ali foi a minha introdução dentro do ensino, dentro da educação. E ali nos bancos escolares, eu tinha um parceirinho assim, que ele também era santista, eu já tinha uma predileção. Falei, eu vou torcer assim, né? Depois eu descobri que eu era pelezista, né? Porque depois que o Pelé parou, não que eu não goste do Santos, né? Não, o Santos tá assim, acho que o Brasil inteiro gosta do Santos. Sim. Mas não se tornou o time do meu coração, né? Efetivamente, não tomou conta do meu grande. Então eu tive aquele namoro, né? Aquela paixão que eu acho que o mundo inteiro teve pelo Pelé. Então foi assim, com 6 anos, né? Eu já comecei. Já começou. Então, e eu tenho as memórias, né? Por exemplo, eu entrei num campo de futebol pela primeira vez com 7 anos de idade no campo do Guarani para assistir um jogo do Guarani contra o Santos, né? Levado pelo meu tio era corintiano, mas ele sabia da minha paixão pelo Santos. Então foi ali, eu me lembro o primeiro jogo, 7 anos, olha só. Do Santos com o Guarani, o Guarani marcando gol com o Oswaldo, que era o ponto esquerdo, que ele é padrinho do Roberto Diogo, né? Oswaldo Ponte Aéreo. Depois seu Pepe empatou também, batendo falta, mas eu ficava olhando o Pelé, né? Quando eu ia ver jogo do Santos, eu vi muito no campo do Guarani. Na Ponte Preta, ele foi uma vez, assim, que foi aquele jogo de 1970 que lotou o estádio, né? Porque a Ponte ficou muitos anos na série
na Série B, né? Na Série A2 hoje, né? Aquela época era chamada de primeira divisão de profissionais. Então ele ia mais no campo do Guarani. Mas quando o Pelé vinha, Guria, cara, eu ficava olhando o Pelé. Eu não vi o jogo. Uma vez, sabe, eu era tão fanático pelo Pelé que uma vez me falaram assim, o Ademir da Guia joga mais bonito, né? Joga mais bonito. Não falou mais bonito que o Pelé, não. Falou, joga mais bonito, né? Usou esse superlativo. Aí eu falei, não, mais bonito que o Pelé, peraí, o Ademir da Guia jogava bonito. Nossa, como era lindo ver o Ademir da Guia jogar. Aí a estética, beleza, não era nem a produção do jogador. Aí um dia no campo do Guarani eu falei, não, hoje eu vou ficar vendo só o campo lotado, né? Porque eu vou ficar vendo só o Pelé. Cara, eu olhava pro Pelé e falei, nossa senhora, que lindo, cara. Era uma perfeição, parece que ele era perfeito, o tamanho dele, a proporção dele em relação ao espaço, a bola, a hora que ele dominava, assim, erguia a cabeça, a bola morria, matava no pé, assim, a beleza também, né? Então, aí eu falei, não, o jogador mais bonito, que joga mais bonito é o Pelé. Aí ele jogava mais bonito, ele era o mais eficiente, batia com os dois pés, cabeceava, arrancava, passava. Sim. Né? Ele como diz quem fala isso, é o Rivelino, né? Uma das maiores autoras da Rivelino fala assim: ele foi completo, Deus deu tudo para ele. O Rivelino até fala assim: Deus me deu muita coisa boa, eu preciso agradecer, né? Eu tenho muito que agradecer, mas igual Pelé não existiu. É uma coisa... E como é que foi essa ponte, João, dessa paixão pelo futebol, dessa vivência, o Pelé, o Santos, claro, te inseriu nisso, para entrar na profissão como você hoje brilhantemente executa? Aí foi através da faculdade, né? Que aqueles sonhos de garoto, eu falo assim, eu vou, molequinho, eu vou jogar futebol no Flamengo. Flamengo? No Rio, porque eu queria jogar no Rio. Né? Então eu escolhi, eu vou jogar no Rio e vou estudar engenharia, né? Era essa minha, né? Sabe aquelas coisinhas de menininho? Mas a vida nunca é assim, né? A vida não é assim, não é? Aí vai conduzindo. Até que eu acho que... Ainda bem, João, nós vamos perder um excelente profissional de comunicação. Então, mas eu acho que é uma coisa comum a todos nós. Você que é jornalista, acho que você deve ter também. A gente foge de matemática. Você entendeu? Sim, entendi. A gente foge de matemática. Chegou no terceiro ano colegial, você define, né? Você quer ir para exatas, humanas e tal. E eu decidi ir para humanas para me livrar da matemática também, né? Nossa, eu me lembro que a diretora do colégio ficou brava com quem não foi para exatas. Ela queria que todos fossem para exatas. E eu fui para humanas. Aí eu entrei na faculdade. Né? Eu saí do terceiro colegial, eu entrei na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, lá, né? Com tantas pessoas conhecidas até. E aí, guria, não teve jeito, porque na minha classe tinha bastante jornalista, né? Tinha o Cidinho Campos, o próprio Roberto Diogo e outros. E tinha o Ariovaldo Isaac, que você já ouviu. E o Ariovaldo Isaac começou a se aproximar, a gente começava, ele gostava muito de futebol também. E chegava nos intervalos, eu falava de futebol ali né? Você conhece a PUC ali? Sim. Ali no saguão. Onde eu estivesse, de repente me pediam, eu falava de futebol. E quando eu falava de futebol, as pessoas começavam a prestar atenção. Até que o Ariovaldo um dia falou assim: pô, João, você fala bem de futebol. Eu tô lá na Rádio Brasil fazendo lá narrando, né, o Desafio ao Galo, que era um torneio de amador. E eu queria que você fosse lá comentar para mim e tal. Comentar, eu nem sabia o que era, né? Comentar, o que é? Aí eu sabia que para comentar é o Mário Moraes, é o Rui Porto, eu era fã do Rui Porto lá no Rio de Janeiro, é o João Saldanha, né? Pô, aí você começa, né? Opa, então é igual esses caras aí, né? Tem que fazer igual esses caras. Sim. Ele falou, exatamente, tá bom. Aí eu fui. Aí fui um sábado, né? Que era os sábados. Aí ele falou assim: pô, legal, você não pode vir sábado que vem de novo? Eu fui bem, né? Aí eu falei, puxa, eu vou. Mas o que me encantou, assim, quando eu entrei no rádio, porque meu negócio era escrever. Eu era bom de redação, né? Eu ganhei prêmio no colégio eu peguei em segundo lugar no estado, né? Que legal. No final dos anos 70, ali eu escrevia, modéstia à parte, escrevia bem. Hoje eu até faço uma coluna pro jornal, mas eu penso assim... Sim, o Diário Campineiro, né? É o Diário Campineiro, mas eu não tenho mais, assim, eu conto, né? Mas eu não tenho mais, assim, habilidade de buscar as palavras, como eu era muito bom, modéstia à parte. Então, o meu negócio era jornal, certo, né? Falei, eu vou trabalhar em jornal. Mas aí aconteceu que na faculdade eu comecei
vou entrar no rádio. E eu gostava do rádio, guria, porque a gente trabalhava com fone, e eu achava um barato, cara, você falar e se ouvir. Que legal. Pô, que legal. E depois saber que lá do outro lado as pessoas estavam ouvindo, tal, Sim. você começava. Então por isso que eles falam assim, que é uma cachaça, né? Que entra, né? Sim, sim. Aí foi assim, foi na Rádio Brasil, junto com o Ariovaldo, né? Ele, o cara que me ensinou, me empurrou, né? E depois eu estava ali na Rádio Brasil, não sei se você já ouviu falar do Sérgio José Salgus. Sim, com Que certeza. eu acho que ele, assim, ele é a grande referência da crônica esportiva de Campinas de todos os tempos. E ele gostava de mim pelo jeito que eu falava também, né? Recentemente você tratou dele no programa da Jovem Pan sobre ele, você citou ele, eu tô sempre Você tá tratando, falando dele. sempre que eu posso, né? Quem não conheceu o Sérgio, nós mais experientes, temos que contar, né? Contar a história dele, falar da obra dele. Ele foi um cara acima da média. Ele era assim, ele era um pontepretano desses fanáticos. Aliás, não tem pontepretano que não seja fanático. É muito difícil você. E ele era desses, né? Meu padrinho era Ponte Preta. Seu padrinho? Fui em vários jogos da Ponte com ele. Poxa vida, nem você mudou o caminho. Pois é. Né? Você preferiu descer Ayrton Senna. Mas, Guria, ele era ponte, mas ele era muito educado com o Guarani, né? Ele era muito, as pessoas do Guarani gostavam muito do Sérgio, embora ele fosse ponte pretano. Muitos diziam até o seguinte, muitos torcedores, eu cheguei a ouvir muito isso. A gente precisava ter um cronista também na crônica, que nem o Sérgio Salgucci, né? Porque os cronistas que eram mais ligados ao Guarani, e existem muitos, viu? A crônica esportiva de Campinas hoje, a maioria dos cronistas, eles são ligados ao Guarani. Mas é assim, os que são bugrinos, eles assumem pouco ou assumem quase nada, né? Os ponte-pretanos parece que assumem um pouco mais. Então fica essa, não sei se você nota isso. Se muito você, claramente. né? Então é uma característica, eu acho que é uma cultura, né? Sem dúvida. Eu acho que são diversidades. Eu acho que a Ponte Preta ela representa uma faixa da sociedade, da população, e o Guarani eu acho que representa uma outra. Então existe essa afinidade. E é muito legal isso, essa diversidade, cada um com o seu nicho, cada um com a sua representatividade, e é por isso que nós temos em Campinas duas grandes torcidas, né? O futebol de Campinas, infelizmente, não anda bom, né? Principalmente por parte da Ponte Preta. Mas o público, vamos dizer, a ligação, o interesse dos torcedores é muito grande. Tem muito apaixonado pelo Guarani, como tem muito apaixonado pela Ponte Preta. Inclusive, João, vou pedir para você só uma pausa, para a gente fazer uma pausa. Claro. No próximo bloco eu quero falar com você exatamente sobre isso. Tá. Que você viveu o futebol, não como uma profissional da área apenas, mas como você foi testemunha de uma época muito forte, tanto de Guarani e Ponte Preta. Está com o programa Conexões, hoje com o jornalista, amigo, comentarista esportivo, João Carlos de Freitas. E dissemos no bloco anterior, queríamos abordar nesse bloco sobre a história que ele acompanhou, uma história muito rica do futebol de Campinas nas décadas de 70, 80 e, por que não, até na década de 90. E, João, essas épocas elas foram marcadas de forma muito positiva no futebol de Campinas, né, João? Foi sim. Notadamente anos 70, né, que é onde a gente chegou a ser chamado de capital do futebol. O João Saldanha, que eu citei aqui agora há pouco, que era o grande jornalista esportivo do Brasil, era ouvido, muita autoridade, foi treinador da seleção brasileira, era um ativista político, né? Ele era comunista, mas comunista ativo, né? E era contra a ditadura, um cara que combateu a ditadura, enfim, né? Tem uma participação política do Saldanha muito grande na história na história brasileira, né? De modo, não só do esporte, de modo geral. Mas, tanto que o João Saldanha, só para completar, ele sugeria, né? Em 1977, quando os dois estavam no auge, a gente ia disputar a Copa da Argentina em 1978. Então ele falou assim, seguinte, para com esse negócio pega Ponte Preta e Guarani, faz um combinado e manda para a Argentina que vai ser campeão. Ele falava desse jeito, né? Assim, para denotar, para destacar bem a força que tinha o futebol de Campinas. E era isso que você está dizendo, a gente era chamado de capital do futebol. Mas rapidamente, resumindo, lá de trás, né? Porque eu acompanho desde a década de 60. Isso que a Ponte está vivendo hoje, essa bagunça que ela... sempre foi assim, viu, guria? Olha sempre, eu conheci a Ponte Preta desse jeito. Né? E o Guarani sempre organizado, cara. Sempre organizado. O Guarani tinha o seu Jaime Silva, o presidente, ele era fiscal da Receita Federal,
Então ele trabalhava muito pelo Guarani e ele fazia os tráficos de influência dele em relação ao que ele podia, né, com os empresários, né? Ó, ajuda o Guarani, amanhã eu tenho uma fiscalização aí e tal, você entendeu? Eu não tô exigindo Não, nada. só tô comentando. Mas ele trabalhava para o Guarani, não era Fins próprios. não era não, doutor Jaime Silva. A gente fala doutor, não, era seu Jaime Silva, ele não era, não tinha assim nenhuma comenda, nenhum bacharelado. Mas ele trabalhava muito pelo Guarani. Então o Guarani era muito organizado. As diretorias do Guarani eram sempre subsequentes, preparados, né? Quer dizer, quando o cara ia ser presidente, o Eduardo Fará foi presidente do Guarani por um tempo, né? Naqueles anos, era organizado. E a Ponte é isso aí. Tanto que quando eu fui ver o jogo do Guarani, conforme descrevi para você, eu achava muito bonitinho à noite. Tá? E aí eu fui ver o jogo da Ponte, era uma loucura, sabe? O nego se atirava ali na pista, o dia chovia, o nego punha a cara. Era uma loucura, tudo de ponta cabeça, se disputava a série. Então era muito interessante, né? Você observar o comportamento de um e de outro. E bagunçado. Até 1968 a Ponte ia fechar. Ia fechar, não tinha mais, como tem hoje. Hoje, se fosse beber, tinha que fechar, porque a Ponte está insolúvel, gente. E era a mesma situação assim, era o Dr. Raul Fonseca Ribeiro, 1968. Aí a Ponte já tinha aquele Jardim das Paineiras, aquele clube, ela tinha ganhado dele, inclusive, né, uma doação, enfim, ela começou a tomar conta, ela era da Ponte Preta, como era aqui o Country Club de Valinhos, né, depois as coisas mudaram. E aí ele reuniu o pessoal lá, conselhos, enfim, né, alguns torcedores, alguns associados, imprensa, falou assim, vou fechar a ponte, não tem como, você entendeu? E ia encerrar as atividades. Foi quando apareceu o Sérgio Abdala, que era um empresário muito bem sucedido, né, um cara, e muito ponte-pretano, né? E ele assumiu a Ponte, aí montou um time, aí a Ponte foi, a partir de 1969, até chegar forte, né? Nos anos 70. E curiosamente, Guria, essa competição entre os dois é que gera prosperidade, né? Verdade. Porque o Guarani, a Ponte cá entre nós, nunca foi páreo pro Guarani, sabe? Tanto que você pega os derbys, os derbys anterior, os derbys das décadas, até a década de 50, só dá Guarani. Por isso que o Guarani tem mais vitórias que a Ponte Preta. De 70 para cá, se você também fizer um recorte, aí vai dar mais Ponte Preta, de 1970 para cá. Então há esse equilíbrio, né, no que tange ao confronto dos dois. Mas o Guarani era muito, muito acima da Ponte, né? E quando chega início dos anos 70, com a ascensão da Ponte Preta, o Guarani também se organizou, né? Começou a se organizar no sentido de ser melhor que a Ponte, né? Sendo melhor que a Ponte querendo ser melhor que o Guarani, os dois foram galgando, né? Foram ganhando espaço e ganharam espaço no interior, ficaram. Eu me lembro que uma época o futebol, a Federação Paulista, os presidentes, né? O Mitidieri, enfim, né? Todos que foram passando, eles falavam assim: a gente tem que organizar o Campeonato Paulista e pensar nos clubes de Campinas, porque era uma coisa especial. Os clubes de Campinas eram já chegando nos grandes, né? Por quê? Porque a Ponte prosperou, o Guarani também. Em 1973, o Guarani entra no Campeonato Brasileiro, o primeiro clube do interior que entra no Campeonato Nacional. A Ponte tinha entrado em 70, mas era torneio Roberto Gomes Pedrosa, que era no antigo Rio-São Paulo, que já era um campeonato brasileiro, e a Ponte entrou por mérito, né? Porque os times eram convidados, mas a Ponte fez uma campanha tão bonita, foi vice-campeã paulista, que a CBD, a antiga CBD, foi obrigada a convidar a Ponte em detrimento da Portuguesa, que era a Portuguesa o quinto clube de São Paulo. Aí, nesse ano excluíram a Portuguesa e colocaram a Ponte pela campanha. Então, a partir dali, o Guarani também, né? O Guarani acabou acordando. Aí, em 1973, o Guarani entra no Campeonato Brasileiro. Tinha um baita time, o Guarani, viu? De 72, 73 até 75 também. Foi um ciclo, até depois entrar esse ciclo do Carlos Alberto Silva.
Então foram anos de prosperidade dos dois. Ele entra no Campeonato Brasileiro, o Guarani, aí a Ponte entra em 1976, né, no Campeonato Brasileiro, aí os dois começam a competir assim, em pé de igualdade, fazendo aqueles derbys maravilhosos, né, que eu acompanhei todos eles, né? Sim. Principalmente aquela década de 70, era lindo você ver um derby pela qualidade. Zé Carlos, Zenon, Renato, meio campo do Guarani. Vanderlei, Marco Aurélio de cá. Quando os seis se juntavam ali naquela faixa, a bola não subia 5 centímetros, né? Era bonito de ver, né? Eram times de altíssimo nível. Tanto que o Nabia Bichedi, que foi presidente da federação, em 1978, 1979, o campeonato valia por 78, mas em 1979, no mês de junho, ele levou o derby para o Pacaembu. E aqui em Campinas foi uma revolução, a imprensa ficou brava, a torcida, não, mas vai levar o derby lá para o Pacaembu. Ele falou, não, precisa mostrar Ponte Preta e Guarani para o Brasil. Eu quero mostrar. Olha, você pega a estatística dos derbys, o maior público tá lá, cara. E não vai tão cedo, né? A checagem tá lá, quase 40 mil pessoas. E dessas 40 mil, muitos de Campinas, mas muitos da própria capital, que foram lá para ver os times de Campinas jogar. O Guarani ganhou esse jogo por 2-0, mas foi um jogo bonito, um jogo bem jogado. Então, foi esse momento, né? Década de 70. Aí teve muita variação, hora um, hora outro. E até chegar agora no início dos anos 2000, onde o Guarani veio em crise, né? Porque o Guarani está em crise há 25 anos. Esse Guarani que a gente hoje consome não é o Guarani. O Guarani não é terceira divisão, né? Não, o Guarani é primeira divisão, clube, né? Como essa Ponte Preta que nós estamos consumindo hoje, não pode ser isso daí, né? Eles têm que ser muito mais do que são. Mas o Guarani entra... Eu acho que o Guarani, nessa crise que ele entra rapidamente, no final dos anos 90, foi em função da transição da lei do passe, né? Porque as equipes do interior estavam acostumadas com a lei do passe, que era aquela coisa de formar jogador, vender, né? E a lei do passe, ela tornou o jogador livre, né? E as equipes de Campinas, principalmente o Guarani, que tinha aquele status, ele não acompanhou, ele não entendeu, né? Não entendeu aquele umidade, começou a declinar. E hoje, vamos dizer, o Guarani está em recuperação. E a Ponte Preta, infelizmente, também está nessa situação. Embora tenha vencido a Série C, mas também não é o lugar a própria Série B não é o lugar da Ponte Preta, como a Série C não é o lugar do Guarani. Mas, para os meninos de hoje, Guarani, Ponte Preta, a cidade de Campinas foi chamada capital do futebol. Puxa vida. Quando o papo é bom, o tempo passa rápido. A gente já vai encerrar esse segundo bloco, João. E eu quero perguntar para você no próximo bloco sobre uma situação que é a seguinte: essa qualidade, essa riqueza, esses tempos áureos do futebol de Campinas se contrasta com os tempos atuais, e muito disso pode também ter a ver com esse fenômeno que se colocou no negócio futebol, que é o marketing esportivo, que são as bets, que são as transferências milionárias, enfim, muito dinheiro circulando. Muita falta de transparência também, por outro lado, infelizmente. Eu gostaria de abordar com você no próximo bloco. Estamos de volta com o último bloco, infelizmente, desse bate-papo tão gostoso com o João Carlos de Freitas, o qual mais uma vez agradeço, João, por estar conversando conosco aqui na Rádio Capela FM, no YouTube, para o Brasil e pelo mundo. E, João, o futebol brasileiro hoje deixou de ser apenas um futebol. Ele se transformou num grande negócio também. Envolve marketing, direitos de transmissão, empresários, transferências. Recentemente, agora, divulgaram um número de transações no Brasil que se tornou, parece que, se eu não vi errado, é o maior volume de transações feitas no futebol brasileiro dos últimos tempos, agora, para essa janela que foi feita pelo Campeonato Brasileiro, enfim. E, ao mesmo tempo, a gente também vê muitas crises, clubes suspeitos, clubes tradicionais, como São Paulo, por exemplo, suspeito, não vamos dizer que tem nada confirmado, mas tem uma suspeita muito grande envolvendo o presidente. Clubes de Campinas, como por exemplo a Ponte Preta, uma situação financeira complicada, como o Guarani, que também passa isso há tantos anos. E quando a gente olha para tudo isso, dá a sensação de que está faltando aquilo que se cobramos tanto na área pública, que é transparência. Que é para a gente começar a acompanhar de fato o futebol como ele tem que ser. Ele engloba a paixão, ele é um serviço de utilidade pública, por que não? E como que você vê esse momento, João? Qual que é a sua visão? Está faltando transparência?
está faltando fiscalização, está faltando responsabilidade nesse setor que une tanta paixão e que move bilhões de euros, por que não? É verdade. Falta, aliás, pela primeira vez esse ano aqui, o futebol brasileiro importou. O futebol brasileiro ele importou número de jogadores, eu não sei precisar quanto, mas deu muito jogador que ele está recrutando, né? Argentinos, sul-americanos, né? Tem um ou outro europeu, mas eu sei que o montante de dinheiro deu 180 milhões de dólares, né? Só que desses 180 milhões de dólares, 100 milhões ficou entre Palmeiras e Flamengo, né? Eles é que estão dominando, porque estão realmente mais organizados. Mas você tocou num ponto importantíssimo. Isso, claro, não dá para a gente resolver aqui em 5 minutos o nosso papo aqui, né? É um resumão. Nós temos que começar a entender, porque mesmo nós, jornalistas esportivos, da imprensa, torcedor, a gente não está entendendo muito, né? Nós estamos... o que a gente entende é isso, quer dizer, como está correndo muito dinheiro, às vezes, viu, Gurian, quanto mais bagunça, melhor, né? Você sabe que a bagunça, ela é por vezes promovida, né? Quer dizer, você dirigindo uma entidade um pouco mais bagunçada, parece que, não é mesmo? As falcatruas elas ficam favorecidas. E a gente vê muito o caso do São Paulo, né? Do Casares. Quando que a gente imaginava no São Paulo, né? Aconteceu o que está acontecendo em outros Corinthians, mesmo Corinthians, né? Apesar que o Corinthians sempre foi diferente do São Paulo em organização, mas as coisas que acontecem, que aconteceram no Corinthians, a gente vê que o Palmeiras equilibrou, o Flamengo equilibrou, né? O Santos também, os grandes clubes de São Paulo estão quebrados, né? Estão fora de rumo. Agora, é isso aí, porque não são entidades públicas, né? Clube de futebol, ele não é constituído publicamente, né? Ele não tem capital público, mas ele tem interesse público, né? Eles são entidades de interesse público, que eles geram, claro, as suas receitas, né? Tem a sua vida financeira apartada do poder público, apartada dos impostos, do contribuinte, é verdade. Mas eles também agregam milhares de pessoas, como o Corinthians, né, como São Paulo, os grandes clubes, né, que, poxa, dizem que o Corinthians tem 30 milhões de torcedores, o Flamengo tem 40 milhões, pô, isso aí, se você somar 70 milhões, poucos países, né, da Europa, os grandes países da Europa não têm 70 milhões de habitantes. Então você vê a importância, né, o interesse que gera. Só que eles são constituídos assim. Como é que no Corinthians, vamos dizer, com 30 milhões, vamos supor aí, quando você vê a eleição no Corinthians, ela é decidida 3 mil pessoas no máximo. Aqui em Campinas, que nós acompanhamos mais de perto, vamos dizer Guarani Ponte Preta, que eu não sei precisar quantos torcedores tem o Guarani, quanto tempo, mas tem muitos, né? Milhares de pessoas que gostam do Guarani, gostam da Ponte Preta. Aí chega a época de eleição, 500 pessoas vão lá e decidem, né? E assim, dessas 500, na verdade, influente é 10, Isso aí. não é mesmo? De ambos. Quer dizer, é um negócio que é para ser pensado. Ah, mas então tem a SAF. Tá, né? As SAFs estão chegando. Só que elas também têm que entender que elas teriam que ter um papel de concessionária, né? Como a gente vê instalado no poder público, né? Quantos serviços públicos são feitos por concessão. Então a SAF também ela tem que começar a entender esse papel de concessionária de um clube de futebol. E haveria, né? Eu acho que haveria necessidade, sim, né? Eu acho que a própria legislação, os próprios poderes públicos constituídos, de debruçar nessa questão do futebol para ordenar. Porque é muito dinheiro correndo, muito imposto sendo sonegado, né? Muito imposto. Qual é o clube que paga direitinho? Pois é. Não é Exatamente. mesmo? Que paga direitinho o futebol. Se tiver que ter isenção, então vamos tratar da isenção, mas vamos, né, colocar tudo na ordem. Mas eu concordo com você plenamente. O futebol necessita dessa reflexão, principalmente o futebol brasileiro, que vive essa transição, né? Tentando imitar o modelo europeu, né? Mas sabe que vamos dizer assim, a vida europeia é muito diferente da vida brasileira e a gente está se perdendo, né? A gente está se perdendo. Os grandes clubes estão à bancarrota. Você hoje vê o domínio na verdade são dois,
Mas e o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro tá tentando lá com o Pedrinho, que é empresário, como o SAF, mas tá longe. Tá longe. Tá longe de Palmeiras, de Flamengo, né? E o Corinthians vive da força popular. Agora, Exato. se ele vive da força popular, ele que se comporte democraticamente, né? Porque não existe democracia no futebol. Ela é muito desordenada, né? As contas. Pô, se for pegar a conta da Ponte Preta hoje, o pessoal vai muita gente preso, né? Não tenha dúvida, né? Se você for levar, falar, vamos fazer uma auditoria aqui de tintim por tintim, pelo amor de Deus, você vai e não é só da tua gestão, não. Você vai encontrar gestões anteriores, Guarani também, né? Quantas vezes, o ano passado, o que eu recebi de denúncia no Guarani, você entendeu? Tudo sem prova. Mas, onde tem fumaça, tem fogo, né? Eu concordo com você, necessitaria sim de uma ampla revisão e uma educação um pouco diferente dessa que nós temos do futebol, porque o futebol ele é bonito, é lindo, é importantíssimo, mas ele é deseducado, né? Ele é um bem extraordinário, movimenta, mas ele é aleatório. Ele não está conectado dentro de um plano de organização, né? João, bate-papo contigo tinha que ser um podcast de 4 horas. 30 minutos não dá tempo. A gente é muito velho tem muita história para contar. Inclusive, eu quero agora, nessa parte final, eu queria abordar o João pai, avô. Então, eu vejo que, enquanto você atua de forma brilhante na tua área profissional, o teu filho segue teus passos. Tenho certeza que aprende muito com você. Você faz questão de acompanhar os teus netos nos jogos, foi viajar com eles, inclusive. Conta um pouquinho pra gente sobre esse lado do João, família, João. O meu lado, nesse eu sou meio bom, modéstia à parte, né? Eu sou mesmo um avô dedicado, né? Até lá em casa, de vez em quando, causa lá uma... O pessoal acha que extrapola? O pessoal acha que eu exagero. E eles estão crescendo, Gurian, porque eu tenho o Arthur, que é filho do Carlão. O Arthur tá com 10, né? E o Pedro, filho da minha filha, né? Ele tá com 13 e a minha neta tá com 15, vai fazer 15 agora. Então esses dois estão passando por uma outra época. E o Arthur é muito, como é que a gente fala? Imperativo, né? Fala, os outros são mais calados, os dois, mas o Arthur é o que tem 10 anos. Aí ele falou para mim, vovô, você precisa aproveitar né? Porque eu só tenho 2 anos com você. Você vê o Pedro e a Lara, eles já estão em outra, olha só. Né? Você já está perdendo o Pedro e a Lara, então se aproveita bem né? Eu falei, vovô só põe vocês em barca boa, né? Porque é tudo do melhor, né? Quando tá com o vovô. Mas essa é uma gratidão que eu tenho a Deus, né? E outra coisa, é um jeito de dizer para aqueles que me seguem, para aqueles que estão junto de mim, fala assim, gente, aproveite, né, a dádiva que é ser avô, porque não tem coisa melhor no mundo. É verdade, eu sou como é que vamos falar assim, eu sou um vô rola aqui. Que ótimo, né? Muito bom. Um rola que voa, eu sou isso daí mesmo, tá? E é isso, né? Eu acho que nesse ponto eu me considero bastante competente, modéstia à parte. João, em nome da Rádio Capela, quero agradecer a tua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado por você ter dedicado esse tempo conosco. E convidaremos para você retornar aqui numa próxima oportunidade. Eu aqui fico agradecido, né? Eu considero você uma pessoa de altíssima qualidade na profissão, né? Um cientista da comunicação que a gente necessita, né? Quantas vezes eu pego lá as tuas palestras, os teus conceitos, eu falo, pô, é isso aí, né, Gurian, que você é um estudioso da comunicação. E eu dou muito valor para isso. Eu acho que nós, né, de comunicação, temos que ter também todo esse cabedal, todo esse conhecimento, né, toda essa gama. Eu que agradeço, viu? E continue torcendo para o Guarani. Né? Vamos ver. E faça discípulos, né? Faça discípulos também. Que o futebol de Campinas, né, Gurian, volte. Acho que igual aqueles tempos, a gente vai demorar um pouco. Mas que ele pelo menos tenha dignidade, né?
que o torcedor tenha dignidade. Pô, legal, torço pro Guarani, torço pra Ponte Preta, que ele se sinta feliz em torcer para as nossas equipes. Isso mesmo. Hoje a gente conectou uma grande trajetória de vida com o esporte, através desse bate-papo muito legal com o João Carlos de Freitas, falando das transformações do futebol, reflexões importantes sobre o futuro. Esse foi o Conexões. Toda semana, novas histórias, novas trajetórias e conversas que inspiram. Conto com vocês no nosso próximo programa. Até lá! Você ouviu na Capela FM Conexões. Todas as terças-feiras, às 18h05, aqui na Capela FM. Apresentação: jornalista Eduardo Gurian.